para o Senhor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Recebe aí os louvores, recebe aí o nosso carinho, recebe aí a nossa gratidão, Senhor. Nessa noite somos agradecidos ao Senhor. Somos gratos, Pai, porque o Senhor é aquele que tem cuidado de nós. És aquele que levanta a sua bandeira. Amém. Na presença do inimigo, o Senhor levanta a bandeira e diz que nós somos teus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque nós estamos guardados. Nas tuas mãos está gravado o nosso nome. Muito obrigado. Te louvamos, Senhor. E agradecemos. Obrigado por abrir os nossos olhos. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a ouvir a tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Queremos agradecer mais uma vez por guardar nossa família, nossos familiares, onde quer que eles se encontrem, o Senhor tem guardado os nossos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 43, 14. 14. Ah, Jesus, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Ele diz que não há ninguém que possa escapar dele. Amém. Eita, como eu gosto dessas palavras. Ninguém escapa dele. Não há quem possa desfazer o que eu fiz, ele diz. Então no 14 fala assim: assim diz o Senhor. 43, 14, Isaías. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel, que por minha causa, por sua causa, enviarei um exército contra a Babilônia. E eu vou obrigar os babilônios a fugir nos navios de que tanto se orgulham. Eu sou o Senhor, eu sou o Santo, Criador e Rei de Israel. Aleluia. Eu sou o Senhor que abriu uma passagem no meio das águas e um caminho seco pelo mar. Eu também chamei o exército poderoso do Egito com seus carros e cavalos. Eu os submergi nas ondas e eles se afogaram. Sua vida se apagou como um pavio fumegante. Esqueçam tudo isso. Não é nada comparado ao que vou fazer, pois eu estou prestes a realizar algo novo. Vejam, eu já comecei. Não percebem? Estão percebendo? Algo novo por aí. Vou abrir um caminho no meio do deserto. Abrirei um caminho no deserto. Farei rios na terra seca. Aleluia, Jesus. Quando eu vejo essa palavra aqui, eu abrirei, eu farei, é que Deus é aquele que fez, que faz e fará. Né? Então, a qualquer momento Ele pode abrir, a qualquer momento Ele pode fazer, a qualquer momento Ele pode vir. Eu sou, Ele falou, aquele que abrirei um caminho no meio do deserto. No 20, ele diz assim: os animais selvagens nos campos me glorificarão, também os chacais e as corujas, por lhe dar água no deserto. Sim, eu farei rios na terra seca, para que meu povo escolhido se refresque. Formei este povo para mim mesmo, e um dia ele me honrará perante o mundo. E aí é que depois vem falando sobre a igreja em si, né? Eu vou falar da igreja porque essa Bíblia é escrita para nós, né? Eu vou dizer que muitos se cansaram dele, que muitos não procuram mais ele, que muitos não estão fazendo caso da presença dele, né? Mas que um dia, vocês vão me honrar perante o mundo, né? Aí no 44, 12, mais um pouquinho à frente, ele fala bem assim: o ferreiro trabalha na forja para criar uma ferramenta afiada. Ele martela e modela com toda força. De tanto trabalhar, ele sente fome e fraqueza, fica sedento e desfalece. O escultor, por sua vez, mede um bloco de madeira e nele desenha um esboço. Trabalha com cisel e plana a entalha a imagem de uma pessoa e dá à imagem beleza humana e a coloca no santuário, corta cedro, escolhe ciprestes e carvalho
planta o pinheiro do bosque, para que a chuva faça crescer, e então ele usa uma parte de madeira para fazer fogo, e com ele se aquece e assa o pão. E depois pega o que resta e faz para si um Deus para adorar. Faz um ídolo e se curva diante dele. E hoje eu estava comentando que quantas pessoas hoje têm morrido, né? Por acreditar, por se relacionar com pessoas através da mídia, né? Através da internet. E eles se relacionam e morrem e vão ao encontro da morte. E eu falo assim, como que é tão fácil você hoje crer no que o homem diz, crer no que as pessoas nem você nunca viu, e não crer nessa palavra que já é experimentada, né? Que já é comprovada, que ela é testada, ela é carimbada, ela é avivada, ela é vivificada. E quem falou não foi homem, quem falou foi o Pai, foi o Criador, o Redentor, né? O Pai, o Rei. E muitas vezes a gente não acredita, a gente entra no Uber, nem nunca viu a pessoa, a gente confia, a gente entra no voo, confia no piloto, mas em Jesus muitas vezes a gente não crê, né? Ele diz que nós somos, ele diz o que nós temos, ele fala, cuidado, para que não deixe que ninguém tome a tua coroa, porque muitos estão deixando sua coroa. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que já nos chamou para trilhar esse caminho da benevolência, o caminho da bondade, o caminho da fidelidade. Esse é o caminho que Deus nos chama para seguir. E tem aqui também uma parte que Ele nos chama para que a gente possa estar nos purificando todos os dias. E como Ele fala lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Ele. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Porque há duas coisas que são necessárias. Que nós confiemos nele, que é o autor e consumador da nossa fé, e que ele tem prazer em nos galardoar. Ele tem prazer em nos presentear. Ele tem prazer em ouvir a nossa voz. Ele tem prazer. Ontem à noite eu tive um sonho, e nesse sonho eu via uma água borbulhando, né? Tipo assim, uma panela no fogo, e aquele fogo ardente e a água borbulhando. E Deus falando assim, eu estou fazendo com a minha igreja. Né? Assim eu estou fazendo com a minha igreja. Fogo. Fogo, porque assim, é no fogo que a pipoca. É com fogo, né, que nós somos realmente forjados. É nas grandes ondas, é nas grandes águas que os marinheiros também são formados, né? Então não é diferente conosco. Conosco também nós somos forjados através do fogo. Ele disse que se queimar, no final dos tempos, se queimar a casa que nós construímos, se ela for palha, se ela for feita de madeira, ela será queimada, né? Então o fogo é que vai provar o que é, de que sua casa foi feita, qual é o material que você está usando para construir sua vida e o que nós estamos construindo de fato e de verdade. Então o fogo passa e aí vai ficar realmente, se é ouro, vai passar e vai ficar purificado e vai brilhar cada dia mais, né? Porque todos nós somos como pedras brutas, mas ao ser lapidada, ela começa a brilhar. E aí a gente descobre se é brilhante, se é ouro, se é rubi, e são pérolas. Pérolas são pedras preciosas. Nós somos pedras preciosas do nosso Pai. E Ele tem prazer em nós. E Ele é aquele que está conosco o tempo todo, né? Mais um pouquinho na frente aí, eu queria que vocês fossem lá para... Cadê Jesus? Isaías 49, 24. Ele faz uma pergunta para nós. Quem pode... Isaías 49, 24. Quem é que pode tirar o despojo das mãos de um guerreiro? Quem é que pode exigir que um tirano liberte seus prisioneiros? Mas o Senhor responde, Ele diz: os cativos dos guerreiros serão libertos, e o despojo dos tiranos será retomado. Pois eu lutarei
contra aqueles que lutam contra você. E eu salvarei os teus filhos. Né? Essa é uma promessa do Senhor. Promessa do Senhor. Então, assim, às vezes a gente acha tão difícil, né? As coisas que a gente tem visto e fala, meu Deus, como será? Quem vai nos defender? Quem pode nos defender? Jesus pode nos defender. E sou eu que vou tirar os cativos dos guerreiros e vou trazer o despojo dos tiranos. Pois eu vou lutar contra eles por causa de você, e vou salvar os seus filhos. E alimentarei seus inimigos com a sua própria carne. E é isso que nós vamos ver daqui para frente. Eles mesmos se matam, eles mesmos morrem, né? Não precisa nós querer mal de ninguém, não precisa a gente dar, estar direcionando palavras, né, contra as pessoas, mas a gente deve orar, sabe por quê? Porque o próprio Deus vai lutar contra nós, vai lutar a favor de nós, né? Porque o Senhor diz assim, quem poderá realmente entrar numa guerra onde o Senhor está lutando contra o filho, a favor do filho dele, né? Quem impedirá, se é ele que está guerreando? Então essa certeza e essa convicção, só quem tem é aqueles que estão andando e se relacionando com o Senhor, né? Que sabe que Deus não nos deixará, que Deus não nos desampara, que Deus não nos deixa. Ele diz que com a tentação Ele também dá o meio de escape, né, para nós. Então nós sempre vamos ter o meio de escape. Nós sempre vamos ter a direção do que fazer nos momentos difíceis. No momento para Moisés tão difícil, onde o faraó atrás e o mar na frente, o Senhor falou, marcha, dá um passo. E é só assim, a gente precisa entrar nas águas. Precisa pisar nas águas para que a gente possa ver o mar seco. Ele não falou assim, espera aí que eu vou fazer. Não, vai sempre depender de nós também. Amém. O que depender de nós, nós precisamos fazer, para que Deus possa vir com o sobrenatural. O sobrenatural já está dizendo, é o poder de Deus sobre o natural. É o poder de Deus sobre o terreno. É o poder de Deus sobre a carne. Isso é o sobrenatural, né? É o poder de Deus em nós. Então, se a gente dá o passo, tanto que quando ele quis fazer a multiplicação dos pães, ele não fez do nada. Ele precisava do dom, do natural, né? Do natural. Então, todas as vezes que o Senhor fez os milagres e fez as coisas acontecerem, Ele falou, buscou de nós, porque até os anjos queriam o que nós temos. Os anjos queriam fazer o que nós podemos fazer hoje, né? Que é levar a mensagem da salvação, que é fazer o que o Senhor designou para que nós fizéssemos. Os anjos são cooperadores nossos. Os anjos trabalham para Deus em favor de nós, né? Então, nós podemos estar confiantes que Deus é conosco em todas as situações, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu oro e falo, pai, está difícil, eu não sei como fazer. Ele está trabalhando em favor de nós. Nesse tempo ele tem levantado a bandeira. No tempo que a gente não sente que ele está conosco, muitas vezes ele está com nós no colo, né? Como aquela mensagem das pegadas na areia, né? Quando não tem mais pegada, ele está te carregando. Não. E aí nesse lugar muitas vezes você não escuta, você não ouve, né? Mas o Senhor, Ele está trabalhando em nosso favor, Ele está trabalhando em favor da igreja dele. Então Ele diz, olha, não se preocupe, porque eu vou alimentar os seus inimigos com a própria carne deles. E o que a gente tem visto? Eu falei assim, hoje nós temos visto o quê? As pessoas hoje elas não procuram mais as autoridades corretas, eles não procuram a polícia, né? Eu tenho um primo que ele foi roubado lá em Santa Cruz Cabralha, roubaram o carro dele. Ele não procurou a polícia. Aliás, ele procurou a polícia primeiro, e aí ele disse que a polícia não conseguiu achar o carro dele durante 10 dias. E aí, em um dia que ele pediu um traficante, como é que fala? Um bandido, né? Achou o carro.
Jesus amado. Então, a gente está vendo isso, a gente está vivendo isso. Então, hoje o que é correto e o que é certo, as pessoas estão tendo como errado, entende? Né? E na verdade o Senhor fala assim, então eu vou alimentar os seus inimigos com a própria carne deles. E aí ele falando comigo, ele estava falando comigo isso, né? E aí eu disse para ele assim, olha, você está aqui nessa cidade, né, que tem 7 facções, é mesmo. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, eu vejo que as pessoas não estão morrendo por adorar a Deus. Se você fazer uma pesquisa, quem está morrendo mesmo? Né? Será que essas pessoas estão morrendo porque estão honrando a Deus? Elas estão na casa de Deus, elas estão incluídas na família de Deus? E aí ele falou, mas não se iluda não, porque quem tem a vida também morre. Eu falei, morre mesmo. Eu falei, morre mesmo, você tem razão, morre mesmo. A diferença é para onde vai, né? Pois é, eu sei para onde vou, e você. É isso aí. Então a gente está vendo muitas essas coisas, e a gente precisa ser sábio também. Buscar de Deus sabedoria, até mesmo para conversar, até mesmo para saber onde andam, o que está fazendo, né? Porque Deus vai dar as instruções para nós. Ele vai dizer, porque o campo está minado, né? O campo está minado. Nós estamos parecendo como Senaqueribe. Mas nós temos um Deus que vai marchando, confiando, orando, buscando o Senhor em todo o tempo, agradecida a Ele. Aí não tem como Ele não olhar para nós e levantar a bandeira. E a bandeira significa de onde nós somos. Essa bandeira tem a forma de colocar a bandeira, né? Tem a forma de colocar a bandeira. E, na verdade, essa bandeira verde estava do lado de cá, vocês estavam. E aí, outro dia eu cheguei aqui, fiquei olhando essa bandeira, eu falei, meu Deus, mas assim, essa bandeira aqui, ela está desproporcional, porque está uma maior que a outra. Na verdade, tem que ser as 3 do mesmo tamanho. Enfim, mas aí eu estava olhando essa bandeira aí, eu falava assim sou eu quando eu levanto a bandeira. Vocês sabem, quando se levanta a bandeira brasileira, você sabe que é uma nação, é uma nação. Então, quando ele levanta a bandeira para Satanás, ele vai dizer aqui, esse povo é da geração celestial, é da nação celestial. Nós somos do país, da pátria celestial. Então, quando ele levanta essa bandeira, aí não tem diabo que possa ficar. Então, o Senhor está sempre levantando essa bandeira em nosso favor. Em lugares que a gente nem vê, né? Não vê, mas Deus tem cuidado de nós. Graças a Deus, graças a Deus. E isso é o que a gente sabe. E as coisas que a gente não sabe, né? Dos livramentos que a gente tem todos os dias. Dos lugares que você poderia ir, que muitas vezes você não vai, você fala, acha que foi você que escolheu não ir. Ou escolheu ir, né? E às vezes é Deus falando, vai até ali, né? Eu lembro de uma vez que eu estava em casa e Deus me pediu para mim ir assim no meu coração. Quando eu falo Deus me pediu, não é que Deus falou, olha, vai ali. Não é assim. Mas você tem a voz do Espírito dentro. E aí eu senti o desejo de ir na casa da minha avó. Minha avó morava no Piqui. E eu saí de casa de pé, o Paulo estava viajando, e fui até a casa da minha avó. Antes de chegar na casa da minha avó, eu encontrei uma amiga. E aí eu não tinha visto ela há muitos anos, não via ela, e ela chegou e falou para mim assim, que bom te encontrar. Eu falei, é mesmo? Eu falei, como é que você está? E aí ela já começou a chorar. Aí eu falei, o que você tem? Ela falou assim, nossa, estou passando uma situação muito difícil. E aí ela tinha tentado suicídio. E aí fui conversando com ela. E ali naquele momento, eu estava ali com ela, eu falei da palavra, hoje ela é uma serva de Deus, hoje ela é da igreja Tenda dos Milagres, né? Junto com a família dela toda. E ganhava Jesus. Amém. Na estrada, no caminho. Aí cheguei até a casa de vovó, mas eu já cheguei até a casa de vovó sabendo para que Deus me chamou naquele momento para ir na casa dela, que era para encontrar ela, com o Felipe, né? Foi com o Felipe. E essa semana também tem uma irmã que há muitos anos, hoje tem mais de 10 anos que ela foi curada de câncer, né?
doente. E aí eu essa semana eu liguei para o esposo dela. E aí pedi a ele para ir lá em casa, e ele foi lá em casa, a gente conversou bastante, ele falou assim, menina, que coisa maravilhosa, porque eu lembrei da senhora essa semana, junto com a minha esposa, e ela falou assim, meu Deus, sempre a pessoa tinha que vir aqui, e agora ela sumiu, nunca mais ela veio. Eu falei, pois é, olha só que coisa maravilhosa, Deus me lembrou de vocês e vocês me lembrou de mim, senão que Deus tem algo novamente para fazer, né? Então assim, as coisas, a gente nem imagina, mas Deus traz a lembrança daquilo que precisa ser trago a lembrança, né? Daquilo que precisa se resolver, daquilo que precisa se ajustar. Ele vai trazendo a lembrança para nós, porque tem muitas coisas que a gente se esquece, né? Mas o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é trazer a lembrança para nós, né? Das coisas que a gente esqueceu ou das coisas que Jesus viveu para que a gente possa viver também. Então ele vai trazendo, olha, eu multipliquei os pães, mas eu posso multiplicar hoje também. Olha, eu abri o mar, mas eu posso abrir de novo. Aleluia. Tudo que ele fez, ele pode fazer de novo. Então não é à toa que a gente canta, né? Faz de novo. Né? Que a gente realmente, mesmo sem conhecer pessoalmente, a gente tem saudade das coisas, de quando a gente nasceu de novo, de como era, até mesmo a maneira da gente servir, a maneira de agir, né? É maravilhoso. Deus tem trago essas lembranças para que a gente possa renovar elas, né? Renovar o desejo de pregar a palavra, o desejo de visitar. Ontem na nossa reunião mesmo, nós tivemos a reunião da UMEP e foi uma vez, foi além das minhas expectativas, por quê? Porque eu convidei, todos que eu convidei, só faltou duas pessoas, todos foram além, né? E ainda levaram mais alguns. Então, assim, isso é glorioso, isso é maravilhoso, né? E aqueles que não foram, mandaram a falar. Então, assim, eu achei maravilhoso, porque é assim que Deus aguarda, que quando a gente realmente não pode ir em nenhum lugar que você foi convidado, porque se você foi convidado é porque você é importante, né? Para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquela pessoa que te convidou. Então, que a gente tenha a condição de dar o retorno para aquela pessoa, se não der para você ir. E assim eu fiquei muito feliz de ontem, porque realmente eu vi isso. Eu vi o compromisso, eu vi... porque também quando você dá esse retorno, você também está honrando aquela pessoa que te convidou, né? Então isso é glorioso. Então essa parte é o que nós temos para hoje, de palavras, né? Nós vamos fazer a confissão. Eu quero aqui fazer a confissão. O pastor José disse que lá na porta da igreja, ele colocou, uma irmã colocou uma plaquinha bem assim: volte para casa, volte para casa. E aí botou na porta essa placa, volte para casa. Aí passou um rapaz e entrou. Ele não tinha visto a placa. E ele entrou. E aí quando ele entrou, ele sentou, ouviu a pregação e depois foi até o pastor e abraçou ele, chorou e falou assim: hoje eu quero voltar para casa. Olha que coisa mais linda. Hoje eu quero voltar para casa. Aí eu fui, levou ele à confissão, porque ele já era pastor em São Paulo. E ficou decepcionado, frustrado por uma traição da esposa e se jogou nas drogas e veio para Porto Seguro. E domingo ele retornou para casa, né, do pai, e amanhã vai voltar para São Paulo. E aí deu o número de telefone da mãe dele para que pudesse entrar em contato, né, tudo. E ele falou que ele estava dormindo na rua. Para você ver como se a gente não perseverar, como se a gente realmente não tiver essa perseverança na palavra, no corpo de Cristo, como a gente pode se perder mesmo, né? Não importa se é pastor, todo mundo está sujeito às mesmas coisas. Já tenho 30, 20 anos, 50. Não importa, a gente precisa estar dando continuidade. Todo dia é a mesma coisa, todo dia a gente come, todo dia a gente dorme, acorda, e assim é com a palavra de Deus. Não é à toa que ele faz as repetições, né?
E essas repetições, elas são necessárias.